Mas, presidente Stevenson, eu quero falar, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, do que aconteceu mais uma vez na Espanha contra o nosso querido jogador, hoje, sem sombra de dúvida, considerado já o melhor do mundo nessa época, o Vinícius Júnior. Foi com muita indignação e muita tristeza, né, que percebemos ontem mais um caso de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid, na Espanha, agora em jogo contra o Valência. Os gritos de ofensa da torcida, e segundo publicou a imprensa, não era uma meia dúzia, era a maioria dos torcedores que estavam naquele estádio. Os gritos de ofensa da torcida e as cenas que cruzaram o mundo todo são lamentáveis. Um crime contra os direitos humanos. Eu, claro que dizer minha solidariedade, a gente diz, e direi tantas vezes quanto foi necessário. A Comissão de Direitos Humanos, hoje de manhã, inclusive, fez um minuto de silêncio, porque estamos de luto, né? Que o esporte, que tem um papel fundamental para reeducar, para disciplinar, para ampliar direitos e deveres de todos, se prestando para um ato como esse. Mas fica aqui, claro, minha solidariedade a ele e a todas as pessoas que diariamente são vítimas dessa desumanidade, não só no esporte, mas também em outros setores da sociedade. Mas quero cumprimentar o Vinícius Júnior pela frase que disse: aqui na Espanha ou longe da Espanha, onde é que eu estiver no mundo, eu vou combater sempre o racismo. Ele, um jovem, 22 anos, com coragem e firmeza. Nem todos os atletas compram uma briga como essa, como ele comprou. Eu não vou recuar uma vírgula. Combaterei sempre todas as formas de racismo e preconceito. Vinícius Júnior é vítima de racismo na La Liga há pelo menos 2 temporadas. Em 9 ocasiões, ele foi vítima desse tipo de crime. Outubro de 2021, março de 2022, setembro de 2022, dezembro de 2022, fevereiro de 2023, março de 2023 e agora maio de 2023. O caso desse final de semana teve repercussão planetária, mundial. Vejam que o próprio presidente Lula, que estava no encontro do G7, né, ele pediu um espaço e registrou lá sua solidariedade e foi acompanhado pelos presidentes dos outros países. O presidente Lula cobrou ações. No dia 10 de maio, Brasil e Espanha assinaram um acordo bilateral de combate ao racismo e à xenofobia. E o que é isso? A iniciativa prevê medidas para ajudar vítimas e denunciar os crimes. O ministro da Igualdade Racial, Silvio Almeida, disse que o Ministério vai notificar autoridades espanholas e a famosa La Liga. O treinador do Real, e eu vi a gravação dele, passamos hoje na Comissão de Direitos Humanos, o Steve estava lá, o treinador do Real, Carlo Ancelotti, disse que a situação é inaceitável. Quando a repórter tentava perguntar sobre o futebol, mas que futebol? Como é que vamos falar em futebol com um ato criminoso desse aqui no estádio, repercutindo em todo mundo, deixando inclusive com vergonha e muita vergonha a própria Espanha? Não vou falar em futebol, quero falar do que aconteceu, do ato contra o Vinícius Júnior. Achei muito bonita a posição dele, que ele quis falar do tema, do crime de racismo que aconteceu. A direção do Real denunciou no dia de hoje o caso, inclusive ao Ministério Público. O Sindicato dos Jogadores de Futebol da Espanha e a Associação Movimento contra a Intolerância foram à Procuradoria pelo crime acontecido contra Vinícius Júnior. Conforme
o jornalista Jamil Chad, o racismo não é tipificado no Código Penal da Espanha. Ele entra como delito de ódio e só depois do ato criminoso pode ser definido como motivo racista, afirma. Ora, não ficou nenhuma dúvida, um estádio todo gritando e chamando o Vinícius de macaco. Essa é a questão. Então, alguém tem dúvida que houve um crime de racismo? Não ficou dúvida nenhuma. O mundo assistiu essa violência contra esse grande líder, que ele é um líder, além de ser o melhor jogador do mundo, que é o Vinícius. A Comissão de Direitos Humanos, Ligação Participativa do Senado, repudia veementemente esse ato covarde e desumano. Por isso, hoje, fizemos a sessão, estado de luto, na abertura, com todos de pé, por 1 minuto, demonstrando a nossa indignação. E foi unânime, né? O senador Chives estava lá. É inaceitável que situações como essa continuem acontecendo em pleno século XXI. É preciso punição exemplar. Olha, perca o mando de campo por 1 ano, né? Que aqueles que comprovadamente estavam excitando, provocando esse ato, que não pudessem mais entrar no campo. Infelizmente, o racismo é um problema em muitas partes do mundo. E aí estamos vendo agora no cenário esportivo. A responsabilidade das autoridades espanholas é grande. Eles têm que investigar e agir o mais rápido possível. Ora, será bom para a Espanha que ela seja lembrada como o país quase que mais racista do mundo? Que não houve nenhum país do mundo no futebol fatos sucessivos como esse, que agora está comprovado. Mais uma vez, eu fiz aqui a leitura, foram 9. Para a Espanha é bom isso? Claro que não é. Qual é o país do mundo que gosta de ser considerado o país mais racista? Peço que o próprio embaixador da Espanha no Brasil, quem sabe, leve esse meu pronunciamento e entregue lá para eles. Porque é isso que o mundo está pensando. Algo semelhante que está acontecendo na Espanha, olha que eu acompanho a questão do racismo praticamente nos 5 continentes. Nunca vi algo igual o que está acontecendo na Espanha. E a FIFA? Que FIFA é essa? E como disse o treinador do Real, aí perguntaram, mas o que vocês vão fazer? Vamos reclamar, vamos contestar, vamos brigar, estamos do lado dele, mas o que vai acontecer? Ele disse, não vai acontecer nada. Porque as autoridades não se mexem para combater o racismo. Então, a FIFA, que tem um papel importante em promover a igualdade e a inclusão no futebol, e está lá escrito no regimento da FIFA, que combate todo tipo de racismo e preconceito, então vamos agir. Faça um movimento forte para que fatos como esse não voltem a acontecer. Essa entidade possui regulamentos e diretrizes, que ali está escrito, o combate ao racismo, preconceito e discriminação. Então, dona FIFA, desculpe a expressão, que não é a primeira vez, é o nono crime cometido contra o mesmo cidadão, Vinícius Júnior, que é adorado em todo o mundo. Portanto, é fundamental que eles sejam aplicados de forma rigorosa. Não podemos mais aceitar a omissão. Se tem alguma dúvida, copie a lei da injúria nossa aqui no Brasil, eu mando para eles, mando de graça, faço que chegue lá. Uma lei construída por Câmara e Senado, tive a alegria de estar no meio dessa construção, como autor ou como relator, porque um eu fui o relator e o outro eu fui o autor, e o presidente Lula, quando chegou, acabou com a bagunça e sancionou a lei da injúria, que antes não queriam sancionar. O mundo precisa de ações que sensibilizem, programa de educação, campanhas antirracismo. A missão de todos nós, parlamentos, governo, sociedade, é ajudar a promover o entendimento e o respeito à diversidade. Temos que expressar sempre a nossa solidariedade a jogadores, pessoas, enfim, a todo aquele que sofre algum tipo de... se tornam vítima, né, do racismo e do preconceito. É importante mostrar o apoio e encorajar mudanças positivas. Eu fiquei, pelo menos,
eu diria, não é contente, né? Porque no momento desse ninguém fica contente, que a maioria dos jogadores com destaque internacional fizeram declarações de apoio ao Vinícius. A CDH, Senado, já marcou o dia, agora para o mês de junho, porque já tínhamos programado um debate sobre a violência e o racismo no futebol. E hoje reafirmamos somente que teremos agora, no mês de junho, essa audiência pública sobre o racismo no futebol. A Frente Parlamentar Mista Antirracismo, composta por mais de 150 parlamentares, também está engajada e vai estar nesse evento. Registro que o Brasil soma 57 denúncias por injúria racial no futebol em 2022. Dados do Observatório de Discriminação Racial no Futebol mostram que em todo o ano de 2021 foram 64 denúncias. Desde 2014, início da série, houve 399 registros. E agora, com a lei da injúria, vocês podem ver que diminuiu muito, graças à Câmara e Senado, que aprovamos. A última versão eu tive a alegria de construir o substitutivo e foi aprovado, e o presidente Lula que sancionou. Lembro aqui do caso de racismo contra o goleiro Aranha, do Santos, em 2014, na arena lá do Grêmio, no meu estado. Em 2005, o jogador Grafite recebeu voto de solidariedade aqui do Senado por ter se posicionado contra a discriminação racial em jogo entre São Paulo e o Quilmes da Argentina. Mas não é somente racismo no futebol brasileiro ou no mundo. Há casos que nós temos todos que combater de LGBTfobia, xenofobia, LGBTfobia+, xenofobia, machismo, a violência contra a criança, contra a mulher, o feminicídio. O racismo afeta grupos que dizem minoritários, mas não são minoritários, são maioria. É só somar negros, mulheres, crianças, idosos. Quer dizer que a maioria do nosso povo sofre algum tipo de discriminação. As formas e manifestações do racismo variam de acordo com o contexto cultural e histórico de cada país. Afirmo que a discriminação racial é, de fato, um problema global, não é só na Espanha, mas a Espanha agora está sendo o número 1 aí, conseguiu esse destaque. Portanto, todos devemos combater qualquer forma de racismo. Essa barbárie está enraizada em várias sociedades devido à história da escravidão, colonização e opressão. Países hoje ainda enfrentam desigualdades estruturais e sistemáticas que afetam negativamente as comunidades negras, disparidades educacionais, desigualdade de renda, discriminação no emprego e a própria violência policial. Os migrantes também enfrentam formas de racismo e discriminação em todo o planeta. Eles são alvos de estereótipos negativos, xenofobia, tratamento desigual perante a lei, dificuldade de acesso a serviços básicos, exclusão social, preconceito também, com certeza, os próprios migrantes sofrem essa realidade. Temos a obrigação de não nos calarmos, de não ficarmos quietos, de não ser cúmplice, porque quem fica quieto é cúmplice, né? Eu estou me referindo aos grandes eventos. O Senado já se posicionou, não é cúmplice, que aprovou. Não tem um parlamento no mundo que aprovou tanta lei contra o racismo do que esse Senado aqui. O senador Rodrigo Pacheco tem nos ajudado muito. Muitos ficaram na Câmara, outros a Câmara aprovou. Mas não tem um parlamento no mundo que aprovou tanta lei contra o racismo e o preconceito que o nosso Senado. É fundamental a promoção da consciência sobre os efeitos prejudiciais do racismo. Temos que implementar políticas e leis que garantam a igualdade de oportunidades, tratamento justo para todos. Este Senado está comprometido com a luta antirracista. Foram cerca de 20 projetos
que aprovamos e encaminhamos à Câmara, alguns deles a Câmara reconheceu como da injúria. O exemplo é o PL 5231, 2020, que trata também da abordagem policial. É aprovado por unanimidade aqui, unanimidade. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. 78,9% das pessoas mortas no ano de 2020 eram pessoas negras assassinadas. O objetivo desse projeto, que aqui nós estamos falando, é reeducar os próprios agentes. Basta de abordagem truculenta, veemente ataque aos direitos humanos e à vida. Já o PL 4566 de 2021 foi sancionado pelo presidente Lula, é lei, só estou voltando aqui, da importância de combate a todo tipo de preconceito e racismo, inclusive nos campos de futebol, pela forma que nós construímos aqui coletivamente, Câmara e Senado. Sempre digo que a escravidão de ontem é o martírio continuando de hoje. O racismo, a discriminação, o preconceito, a agressão, a tortura é como a bala que mata.